Raríssimas, raríssimos e raríssimes, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 27 de janeiro de 2026, terça-feira, aos sons de um jardim japonês. Não, eu não gravei isso na nossa curta e maravilhosa viagem ao Japão. Na verdade, esse áudio, esse som, esse arquivo, ele vem de uma plataforma que eu tenho muito carinho, chama mynoise.net. É uma plataforma ali onde, caso você queira algum tipo de ruído de fundo para se concentrar, para produzir, para escrever, para ler, né? Ali tem uma infinidade, sons de natureza, tem sons de templos e tem sons de ondas no mar, etc. Essas coisas que eu tento gravar amadoramente, ali você tem e é sensacional. Tem ruído branco para quem quiser dormir, ruído de ventilador, etc. e tal. E eu encontrei esse jardim zen japonês e eu achei tão... Ontem eu usei isso direto e eu falei, puxa, quem sabe eu consigo usar isso como fundo de um episódio. Estou aqui com grandes amigos, inclusive no Japão, mandando algumas dicas excepcionais de lá. E então é isso que a gente tem ao fundo. Na verdade, esse site eu contribuo regularmente. Quando você contribui regularmente, eles permitem que você encomende um áudio para um MP3, né, que você pode baixar com a duração que você quiser. Então eu baixei esse arquivo de mais ou menos 1 hora para poder dar um toque aqui um pouco mais zen, um pouco mais, um pouco mais leve para a nossa conversa. O dia hoje começou, estou gravando muito mais tarde que o normal, né? Eu estou gravando depois do almoço, isso não é usual. Normalmente eu gravo o radinho por volta das 8, 9 horas da manhã. Por quê? Porque eu tive um compromisso odontológico, né? Não é nada muito interessante para compartilhar, mas acabou sendo bom porque eu precisava de um tempo para processar uma das conversas mais, como é de dizer, mais profundas, ou vastas, ou fecundas, ou amplas, ou intrigantes. Eu estou aqui tentando, escolher algum adjetivo pertinente, mas a conversa foi muito bacana e eu vou tentar compartilhar com vocês algumas coisas aqui que eu registrei e que me falaram ao coração. A conversa foi entre o Sean Carroll. Sean Carroll, vocês sabem, é um físico, um divulgador de ciência, eu estou sempre falando dele aqui no Radinho, né? E a pesquisadora Rachel Powell. Rachel Powell, eu não conhecia, não conhecia, ela lida com, se eu não me engano, com evolução, com psicologia evolutiva. Boa pergunta. Como sempre, o link vai estar aqui na descrição, vai estar no radinhodepilha.com. E vamos fazer um parêntese aqui. Bendita a hora em que eu resolvi fazer um aplicativo do Radinho. Na verdade, não é bem um aplicativo desses que a gente baixa na Play Store, da Google ou da Apple, tanto faz. Na verdade, é o que a gente chama de Web Applications. Você entra no radinhodepilha.com/radinho, né, é uma página, mas você pode pedir para instalar essa página como se fosse um aplicativo. A graça é que isso funciona em macOS, Windows, Android, iOS, é super levinha, gratuita, é uma maneira de você ter acesso ali ao radinho sem passar por nenhuma outra plataforma no meio, sobretudo porque o Spotify até hoje resolveu encrencar comigo e a gente não está mais ouvindo essa história. Mas voltando aqui, né, essa história do aplicativo eu estou contando porque refletiu nos números. A gente tem, faz um bom tempo já, números aqui do Radinho são muito modestos, né? A gente aqui somos cidadãos da cauda longa, né? Cidadãos aqui desse cantinho onde ninguém é, né, influencer com números milionários. Não, a gente tem algumas centenas de visualizações por dia, no máximo, olha lá, tal. Desde que eu instalei, que eu ofereci essa app de graça, que aliás eu fiz usando o Claude AI, aquela inteligência artificial, em 5 minutos, eu não estou brincando. Eu fiz um briefing curtinho, ela fez uma versão funcional em minutos, assustador. Não é? Os números melhoraram bastante, subiram 50%, 70%. Puxa, que interessante. Agora, fecha parênteses, vamos voltar aqui para essa conversa do Sean, agora já ia falar Sean Connery, estou confundindo tudo, do Sean com a Rachel Powell, e foi muito interessante porque eles estão conversando ali sobre evolução, certo? Evolução. Vocês sabem que o Radinho aqui é fã da evolução, é a ideia ou a descoberta mais poderosa, isso destronou qualquer outro projeto que você tenha, metafísico, transcendental, cosmológico, divino,
Tem outro nome, como é que chama? Quando é um outro termo religioso, logo eu lembro, já esqueci. Mas, puxa, Darwin tirou isso de observações, ele ficou bastante inseguro com relação às repercussões, porque isso joga por terra qualquer discurso criacionista, né? Taumaturgo é uma palavra bonita, era essa palavra que eu estava procurando. Taumaturgo é quem faz milagres. Pois bem, então o Darwin olhou para o mundo, e ó que ele circulou bastante lá no veleiro Beagle, veio para o Brasil, para a Antártida. Antártida não foi, mas ele foi para a Patagônia, circulou que nem um louco, e observando ali a diversidade da natureza, ele percebeu que, veja, não tem milagre, né? Tudo que a gente vê à nossa volta demorou muito tempo para ficar desse jeito, não foi um ato brusco de alguém que não tinha muito o que fazer, mas foi um processo muito longo e um processo que você explica com uma regra muito simples, né? Você tem coisas que são capazes de se reproduzir, a hora que ela se reproduz, não reproduz tudo igualzinho, tem algumas variações, né? Quando essas variações vão para o mundo é uma coisa meio imprevisível, o mundo não está nem aí, então o que acontece é que algumas dessas variações se dão melhor e outras não se dão bem. As que se dão melhor conseguem reproduzir mais, e aí a sua diferença, aquilo que a tornava de alguma maneira singular, original, isso é passado adiante. Então, essa ideia da evolução pressupõe algumas coisas, né? Pressupõe que tem algum mecanismo de hereditariedade, né? Pressupõe que esse mecanismo seja imperfeito, né? O resto é só jogar no mundo e ver o que acontece. Então, é muito interessante porque, num certo ponto, essa pesquisadora, ela está conversando com um físico, certo? Ela é filósofa, filósofa da ciência, como ele. Ela fala, puxa, a gente que trabalha com biologia, a gente tem uma certa inveja da física, porque na física vocês descobriram leis que são, nossa, invejáveis mesmo, porque elas funcionam em qualquer época, em qualquer lugar, em Marte, na Lua, em outras galáxias, né? As leis da física funcionam e elas permitem prever coisas extraordinárias. A gente sabe o que vai acontecer com o Sol daqui a 3, 4 bilhões de anos. Não vai ser muito positivo para a gente. Ele provavelmente vai inchar e vai esturricar quem sobrou da humanidade. A gente consegue fazer previsões extraordinárias, onde um cometa vai cair e assim vai. Não é? Um cometa não cai, desculpa, um meteoro vai cair. Pois bem, mas na biologia não é bem assim. Por mais que a gente tenha a evolução não é exatamente uma lei, porque ela não permite fazer previsões, ela é um princípio, então a gente não tem na biologia essa coisa preditiva. A gente consegue explicar o passado, como o passado chegou até aqui. Mas agora, o que vai acontecer dali para frente? Né? E aí, essa coisa dessa peculiaridade da biologia, ou do mundo vivo, acaba dando origem a algumas ideias interessantes. Então, ela cita um pesquisador, acho que é um paleontólogo, que é o Stephen Jay Gould, que ele fala o seguinte, ok, então tudo que a gente vê à nossa volta não foi Papai do Céu, não foi alienígenas, não foi nada, é evolução pura, certo? Graças à evolução nós temos pessoas, polvos, abelhas, gatinhos, tudo, né? A manga, né? Agora, vamos imaginar o seguinte, que a gente voltasse no tempo, voltasse o reloginho, volta a fita, que ninguém mais lembra o que é uma fita hoje, VHS, mas rebobina a fita para o comecinho, né? E deixa tudo acontecer de novo. A pergunta chegaríamos no mesmo resultado? Será que se o mundo tivesse começado lá atrás, volta tudo para trás, será que ele terminaria exatamente desse jeito, com Trump, com ICE, né, com bolsonaristas tomando raio na cabeça? Ou será que a evolução é imprevisível? E é muito interessante porque, veja, no mundo da física, né, no mundo da ciência que a gente poderia chamar de exata, existe uma coisa chamada necessidade, né? Necessariamente as coisas funcionam assim. Então, como tudo é causal, como tudo é necessário, não tem nenhum espaço para intervenção de nada, né, de outro lugar, tudo é necessário. Agora, quando a gente pensa na vida, se tudo fosse necessário, você voltava a fita lá para trás e deixa correr tudo de novo, ia ter um Renezinho falando exatamente a mesma coisa, no mesmo lugar, tal. Mas não é bem assim, porque tudo indica que a evolução é um processo contingente.
Contingente significa que ele depende das circunstâncias, significa que ele é imprevisível, que tem uma grande dose de acaso. E agora é um excelente momento, vamos ver se eu localizo, eu acho que eu tenho isso aqui em algum lugar. Eu vi outro dia um influencer no LinkedIn falar uma bobagem tão descomunal que eu registrei, eu tirei uma foto que ele estava tentando comprovar, demonstrar para todo mundo que, na verdade, a vida da gente não depende da sorte. E aí ele transformou a sorte em um acrônimo. Vamos ver se eu... será que eu perdi? Eu devo ter perdido. Então, sei lá, o O era objetividade, o S era suor, o R, eu não sei o que era o R, o T era trabalho, o E era sei lá o quê. Né, tudo para mostrar que, na verdade, ele era um senhor do seu destino, né, e que se ele tinha alguma coisa para se orgulhar da vida, tudo se devia à sua absoluta capacidade racional e de... Né, e eu acabei fazendo um comentário, eu falei, olha, lamento, quer dizer, admiro, parabéns pelo seu sucesso, né, fico feliz que você esteja muito satisfeito com a vida, mas seria muito interessante a gente ter um pouco de gratidão por algumas coisas que favoreceram esse teu estado atual. Então, puxa, gratidão aos seus pais, né, que era uma família aparentemente funcional, que aparentemente permitiu que você estudasse. Ou o bairro que você nasceu, pelo visto não tinha tiroteio na rua. Né? Ou então, ao tempo que você nasceu, pelo visto não era uma ditadura sanguinária prendendo gente à torta e à direito. Ou então, você tem várias contingências que, se as coisas fossem um pouco diferentes, se ele nascesse com uma outra cor, numa comunidade, de repente numa outra época, numa outra cidade, digamos que a trajetória não ia ser exatamente a mesma, não é? Então vamos voltar aqui, e aí é engraçado, acho que vale a pena fazer uma distinção. Eu não gosto da palavra de sorte, porque sorte pressupõe algum tipo de coisa mágica, né? Eu tenho a cueca da sorte, eu tenho o amuleto da sorte. Se eu der botar o pé direito, o pé esquerdo, se eu não pular ondinha, eu não vou ter sorte, como isso fosse algum atributo do Harry Potter, alguma coisa mágica que você tem ou não tem. Não não. Então, sorte, eu estou dizendo aqui, acaso. Quando o acaso sorriu para você, quando o acaso é positivo, a gente pode chamar de, puxa, que sorte que você teve. Mas sem a gente, em nenhum momento aqui no Radinho, passar essa impressão enganosa, falaciosa e muito sedutora de que existe alguma coisa chamada sorte ou falta de. Ponto, certo? Certo. Mas vamos voltar aqui para a nossa mocinha discutindo a questão da vida biológica nesse planeta, que é a questão da contingência. Então, tá bom, se tudo é contingente, se tudo é uma questão de acaso, vamos imaginar, por exemplo, que há 66 milhões de anos, aquele meteoro que acabou com os dinossauros, ele tivesse, sei lá, atrasado 30 segundos. É capaz que ele tivesse errado o planeta, é capaz que ele tivesse acertado outra área do planeta, é capaz que tudo teria sido diferente, os dinossauros talvez não tivessem sido extintos. Então veja, um meteoro, tem inúmeras outras coincidências possíveis e imagináveis que poderiam ter mudado o rumo das coisas, não é? Mas o que ela coloca é que mesmo a evolução sendo contingente, ou seja, ela depende de fatores imponderáveis, fatores externos, acasos, coisas que a gente não podia, bolada nas costas, né? Passada de perna, rasteira, não é? A gente observa que algumas coisas parecem quase que magicamente acontecer do mesmo jeito. Por exemplo, humanos têm olhos, polvos têm olhos. A gente tem alguma ancestral comum? Tem, mas o ancestral comum que a gente tem com o polvo faz centenas de milhões de anos, não é? E desculpa, não lamento informar, mas não. O nosso olho evoluiu, cada um evoluiu num caminho diferente. Aranhas têm olho, 8, algumas, né? Mosquitos têm olhos diferentes. Cara, tem tudo quanto é tipo de olho possível e imaginável, e cada um nasceu por caminhos completamente independentes, ninguém colou de ninguém, não é? Mas chegaram a soluções que são próximas, que são órgãos que permitem que você enxergue o que está acontecendo lá fora. Certo? Que você pegue a luz e tenta construir na sua cabeça, na sua consciência, né? Eu estou dando aqui o privilégio da consciência a todas as criaturas, né? Que você construa algum modelo do mundo que te cerca, porque você está simplesmente conseguindo interpretar a luz que vem através de um certo buraquinho, certo? Então veja, são soluções convergentes. Isso quer dizer que necessariamente sempre vai ter, né? Se começasse lá atrás, ia sempre nascer criatura com olho, será que ia ser necessariamente igual?
sim, talvez não, né? Algumas coisas, por exemplo, você tem simetria, espero, simetria bilateral, que significa que você tem um braço do lado esquerdo, um braço do lado direito, uma perna do lado esquerdo, uma perna do lado direito. Eu sei que tem coisas que são ímpares, por favor, mantenha-as dentro das calças, mas essa simetria bilateral, nossa, que coincidência, várias criaturas têm. É porque muitas delas são descendentes da mesma ideia original, né? Nós somos todos mamíferos, somos descendentes de peixes. Muitos peixes desenvolveram simetria bilateral, ninguém sabe muito bem por quê, e cá estamos, o resto é consequência. Por quê? Porque a evolução da vida, ela sempre constrói a partir do que já tinha. Né? Se tinha alguma coisa que estava funcionando, aí você consegue fazer uma pequena variação em cima daquilo que estava funcionando, você nunca começa do zero, ok? Ok. Então, puxa, a contingência, você tem essa questão da evolução convergente, eles brincam até com esses seriados, tipo Star Trek, Star Wars, que você vai para qualquer lugar do universo e toda civilização avançada tem dois pernas, dois braços, fala pela boca, né, tem dois olhos, né, como se, na verdade, isso é uma economia de efeitos especiais, não é nenhuma teoria biológica evolutiva, é só para não gastar muito dinheiro com CGI, com computação, se bem que na época do Star Trek nem computação tinha. Né? Mas aí ela vai falar uma coisa muito interessante nessa história de evolução, conversa muito boa, que ela vai falar, olha, mas tem uma questão interessante, que você pega a nossa espécie, ela durante muito tempo, centenas de milhares de anos, talvez milhões de anos, ela tocou a vida tranquilinha, né? Era um animal a mais, não era mais especial nem menos especial, tinha outras criaturas com cérebro espetacular, já tinha golfinho, né, já tinha outros primatas, tinha polvo, né, mas em alguma coisa aconteceu que nos últimos 200, 300 anos a coisa disparou. A gente era uma espécie que já chegou a ter só, sei lá, mais ou menos 10 mil exemplares, espécimes, a gente quase foi para o saco várias vezes, e de uma hora para outra você tem 8 bilhões, né, e mudando o planeta inteiro. Mas tudo isso aconteceu muito rapidamente. Nada, se você voltasse o relógio, sei lá, 300 mil anos atrás ou 200 mil anos atrás, se olhasse aqui, quem dessas espécies aqui tem mais chance de dominar o planeta? Você podia falar corvos, que são inteligentes, você podia falar barata, formiga, né? Mas não sei se você ia apostar num bípede um pouco esquisito e tal, né? E o que é mais interessante, que aí logo logo a gente vai chegar um pouco nessa situação atual de hoje, que me desespera, e eu tenho que ficar ouvindo música zen só para esquecer um pouco, ela percebe o seguinte, se você pegar um homem, um ancestral nosso, de 20 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, tava lá, agricultura, pastoreio, caçadores-coletores tal, em termos de hardware, ou seja, de equipamento, de cérebro, cara, é a mesma coisa. Desculpa, você podia pegar um cara desse, botar na escola, ele aprender, qualquer coisa, não é? Mas alguma coisa aconteceu muito rápida e que não é o tempo da evolução do corpo. E não estou falando aqui em nada espiritual, não vou falar aqui em intervenção divina, não estou falando aqui do que alguém enfiou alma em alguma... Não. O que acontece é que em algum momento a nossa capacidade de criar cultura, ela decolou. Então você começou a criar cultura que você não só consegue ensinar, mas você consegue transmitir para gerações seguintes. Não é só que um macaquinho aprende com outro como é que quebra o coco. Não, alguém vai ensinar e alguém vai aprender e isso vai aprimorando de geração em geração um conhecimento que só está na cabeça das pessoas. Né? Na verdade, não só na cabeça, acaba se traduzindo inclusive no lugar que você mora, nas ferramentas que você tem. Né? Você não nasceu no meio da savana, você nasceu, provavelmente já tinha água com torneira, né? Torneira na água, já tinha luz, né? Você não precisou aprender a matar galinha, eu imagino que não, né? Aliás, acho que a primeira vez que eu vi uma galinha eu já era bem grandinho, galinha viva, quero dizer. Então, tudo esse processo cumulativo de conhecimento que a gente vai aprimorando e que num certo momento, quando a gente vem com a ciência, veja, a ciência... E ciência eu não estou falando só de física, aceleradores de partículas, não, ciência é aquele processo em que você reconhece que tudo que você sabe pode ser melhorado, que de repente o teu professor, de repente eu mesmo como aluno, eu posso de repente aprimorar o que um professor me transmitiu. Não é uma coisa que você vai conseguir fazer numa escola de catecismo, numa madraça, não vai conseguir porque texto sagrado é texto sagrado,
qualquer desvio à heresia se acaba queimado na fogueira. A gente já falou de Joana d'Arc aqui. Né, mas então, a gente já comentou aqui um livro maravilhoso de outro físico que eu sou super fã, que é um outro divulgador de ciência, que é o Carlo Rovelli, um físico italiano. Ele tem um livro sobre Anaximandro. Anaximandro é um filósofo grego que ele acha que foi um dos pioneiros dessa nova postura. Ele chega para o professor e fala: professor, eu entendi, o senhor tem uma teoria aí, como é que o mundo funciona, mas eu acho que eu tenho uma teoria melhor. Né? Então, a possibilidade de você aprimorar, né, questionar, experimentar e dali para frente o próximo fazer a mesma coisa, isso disparou. Disparou. A gente não tem que agradecer ao pensamento mágico, a gente não tem que agradecer ao pensamento esotérico, porque esses são pensamentos estacionários. Né? Mas esse pensamento da experimentação, da validação, do reconhecimento que toda teoria é imperfeita e a gente pode aprimorar, cara, transformou a nossa espécie brutalmente. Transformou. Então veja que é muito interessante isso, porque veja, nós como animais, como criaturas, como primatas, somos basicamente os mesmos. Né? Não é que a gente ficou super, não é que a gente ficou hiper, não é que a gente ficou nada. A gente pode estar com o dente mais bonito, talvez, mas é tudo isso mérito da higiene. Não é? Mas veja, se a gente tem algum diferencial competitivo, vamos chamar assim, alguma coisa interessante, ela está na esfera do conhecimento. E esse conhecimento não é só algo que você acumula, mas é algo que é produzido de uma certa maneira que funcionou bem. E aí a conversa começa a andar um pouco mais. O que é complicado é que essa forma de produzir conhecimento, essa forma de questionar o mundo, ela é muito nova. Ela é muito nova e ela convive, ela compete com outras maneiras de você explicar o mundo, ou circular pelo mundo, que pode ser a tradição, que pode ser a religião, que pode ser o folclore, ou seja o que for, né? Coisas que são estacionárias. Não é? E só que essas coisas são muito arcaicas, são muito antigas, elas têm aí o peso de milhares, milhões de anos de evolução, tem grandes emoções envolvidas nisso, o medo do outro, né? A vontade de você cuidar daquilo dos seus, de você proteger sua família, a hierarquia, você ter o seu senso de valor, tudo isso a evolução explica. Não é nenhum pecado, não é Satanás, não foi ninguém, é simplesmente evolução. Né? Não é completamente ingênuo e completamente, na verdade, maldoso imaginar que a gente consiga se livrar de tudo isso, que a gente vai virar uma criatura de luz, né? Que a gente vai virar uma criatura de pureza, leveza e etérea, né? Porque, desculpa, nós somos criaturas materiais concretas que têm uma história, né? E o que a gente tem visto é que de uns tempos para cá os maiores avanços dessa nossa capacidade de ciência, tecnologia, conhecimento, elas começaram a ser usadas para justamente sabotar as próprias condições do conhecimento, do convívio, da construção do conhecimento, da tolerância. Começaram a minar, né, e começaram a manipular, a trazê-la do fundo do baú, da caixa de Pandora, os nossos sentimentos mais vigorosos, que é o rancor, o ressentimento, o ódio, o medo, né, o pertencimento a alguma guerra sagrada, né, fazer parte de alguma jihad, de alguma guerra sagrada. E aí no final, foi uma conversa longuíssima, a conversa foi longa, acho que 1h30, mas eu fui e voltei tantas vezes que eu passei a tarde inteira ouvindo isso. Isso e o Jardim Japonês que a gente está ouvindo agora. Não é? E eu acho que eu vou ouvir de novo, porque tem muita coisa ali, convido vocês. Eu vou dar o link para a transcrição você pode traduzir, é fácil, apertar um botão no browser, está tudo em português, né? Mas eu achei muito interessante, porque num certo ponto a Rachel, ela fala, cara, e o que é difícil para mim é assim, eu consigo reconhecer como que a gente construiu toda essa nova maneira de conviver e de criar cultura, mas eu percebo o quanto isso é frágil, né? Porque o resto continua presente. Né? E até eu tenho dúvidas sobre o quanto tempo a civilização vai durar, né? Nesse rumo eu não sei. Mas aí ela toma uma perspectiva, ela fala, olha, eu sou uma macroevolucionista, né? Então quando eu olho um pouco de longe, ela fala, eu não acredito em imortalidade de nada, porque quando eu morrer, eu morri. Né? Então eu olho com um certo distanciamento e vejo, bom, se a gente acabar, né, veja, tem outras espécies que foram muito mais bem-sucedidas, formigas,
dominam né, o planeta. Se você somar todas as formigas, deve dar mais massa do que você somar todos os humanos. E as formigas, elas têm uma organização social interessantíssima, diferente, né? Muito normativa, uma coisa sem muita flexibilidade. Mas veja, elas domesticaram outras espécies, na verdade elas escravizaram algumas espécies, elas escravizaram alguns fungos, então tem formiga que tem lá uma fazendinha, ela pega comidinha para alimentar os fungos e o que o fungo produz ela gera. Então você tem sociedades de insetos bastante evoluídas, você tem outras criaturas também, né, que se elas sobreviverem, e daí? Não é? Quem disse que a gente era tão especial assim? Quem disse que a gente é tão especial assim? Eu achei essa conversa bárbara, sobretudo porque num certo momento, no final, ela fala de um filme que eu assisti na época e eu preciso rever, que é O Feitiço do Tempo, Groundhog's Day, que acho que é com Bill Murray, né? Para quem não assistiu, talvez você tenha assistido alguma sessão da tarde, se é que existe sessão da tarde ainda. É um filme que é um repórter, eles mandam para uma cidadezinha super sem graça, no meio do nada, nos Estados Unidos, para cobrir um evento estúpido que envolve uma marmota. Né? Ele está super chateado, aí o dia é um pé no saco, aí ele vai dormir, quando ele acorda no mesmo dia. Ele não entende nada, mas é exatamente o mesmo dia. E aí o outro, ele vai dormir e acorda no mesmo dia, ele vai acordando no mesmo dia infinitas vezes. E aí é um exercício interessante, né, de pensamento. Se você pudesse viver o mesmo dia infinitas vezes, de que maneira você viveria? Né, isso faz lembrar da ideia do eterno retorno do Nietzsche, né, que é uma ideia um pouco confusa, eu interpreto como eu bem entendo. Né, mas imagina que você tivesse que viver o mesmo dia ou a mesma vida infinitas vezes. Né, e no filme, a primeira coisa que ele faz, ele fala, nossa, então todo dia começa do zero e eu posso fazer o que eu quiser que não acontece nada. Ele vai ser egoísta, né? Ele vai querer, adivinha o que, fazer amor com a mocinha, ele vai querer conquistar não sei quem, ele vai querer ficar rico. Aí ele vai fazendo isso repetidas vezes, aí ele vê que não tem graça. Aí ele resolve salvar o mundo, aí ele começa a tentar salvar o mundo, tentar salvar todo mundo. E aí ele percebe que isso também é impossível, que não tem como você salvar o mundo. E à medida que ele vai se aproximando do final, ele vai percebendo que existem outros caminhos, que de repente um caminho é você desenvolver o seu potencial, desenvolver o potencial de todos. Então ele vai aprender música, ele vai trazer à tona o melhor das pessoas, ele vai ser uma pessoa gentil, vai ser uma pessoa generosa, não é? E é um exercício filosófico disfarçado de blockbuster de Hollywood. Eu acho que vale a pena assistir de novo, né? E fica aqui a pergunta para todos nós, né? O que a gente aprenderia se a gente revivesse a vida nossa? Não sei, e não estou falando aqui de reencarnação, por favor. Estou falando de um exercício de pensamento. Né? É um exercício de pensamento. E veja que talvez emerjam regras ou emerjam ideias que de repente são mais fecundas, né? Que provocam menos dor. Né? Porque dor é sempre um bom parâmetro. Ela mesmo lembra da ideia budista, né? Que uma das maneiras de você avaliar as coisas é pela quantidade de dor que isso provoca. Né, mas ela fala, olha, mas se eu pudesse voltar no tempo, sei lá, estou lá um dia antes de cair o meteoro lá dos dinossauros, ou estou lá em, como é que chama aqui, onde caiu, Chicxulub, que é algum lugar no México, no Golfo do México. Eu estou lá e, puxa, que mundo maravilhoso, criaturas extraordinárias, né? Puxa, que fauna extraordinária, que flora, quanta vida pujante. Aí você vê um meteoro aparecendo no céu, ninguém está se tocando, né? E você fala, meu Deus, que tragédia, isso tudo vai desaparecer, né? Vão ser milhões de anos de sofrimento, né? De penúria. Mas ela, né, vendo tudo isso, ela tem consciência do que vai acontecer milhões de anos depois. Né? Vão surgir novas espécies, vão surgir novos ecossistemas, vão surgir novas florestas, vão surgir animais inimagináveis, animais que antes era ali o cocô do cavalo do bandido, de uma hora para outra está indo para a Lua, está indo para Marte. Não é? Então ela fala, puxa, é legal a gente recuperar um pouco de perspectiva e também a gente parar de se achar a última bolacha do pacote, porque nessas horas que a gente olha, quando a nossa capacidade de convívio, a nossa capacidade de tolerância, a nossa capacidade de conhecimento, a nossa capacidade de confiança estão sendo sabotadas por ganância, né? Ganância de pessoas que são sociopatas, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Trump, etc., não é? O que você pode fazer para resistir? É muito difícil.
Eu achei tudo isso profundamente enriquecedor. Eu convido quem tiver tempo a ouvir, ou então a ler, ou então pedir para o ChatGPT resumir a conversa toda, que está muito bem transcrita. Mas deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa interessante para comentar com vocês. Vamos falar aqui de evolução, então. Recentemente a NASA teve que trazer da estação espacial um time inteiro de cientistas, que um deles não estava passando bem, o que parece algum roteiro de filme de ficção, que provavelmente ele trouxe um alien, sei lá eu tal. Mas o que é muito interessante é que, em paralelo com esse estranho acontecimento, cientistas da NASA perceberam que um experimento que eles estavam fazendo com muito cuidado, né, eles levaram daqui para o espaço, né, levaram bactérias que eles imaginavam usar essas bactérias para produzir substâncias. Por exemplo, produzir melanina. Melanina é aquilo que a gente produz quando toma sol, certo? Melanina é aquilo que faz com que alguém ache que é superior ou inferior, dependendo da quanta melanina você produz, certo? É uma estupidez completa. Mas melanina, que é essa substância que protege você do ultravioleta, é uma substância que para as viagens espaciais é incrível, porque ela protege do ultravioleta. Então, se você produzir melanina, ela pode proteger a nave. Você pode fazer uma nave, um espaço de convívio ali, protegido por uma substância que a evolução demorou, sei lá quantos bilhões de anos para fazer. Certo, certo. Pois bem, botaram lá uma fabriquinha de bactérias para produzir melanina, e junto foram alguns dos predadores dessas bactérias, que são vírus. Tem vírus que é especializado em bactéria, que chamam fagócitos. Né, eles comem bactérias, eles exploram as bactérias. Né? Então é sempre da evolução, durante bilhões de anos, vem fazendo uma corrida armamentista. Né? As bactérias criam defesas contra os vírus arrumam um jeito de dar um nó nas defesas e atacar as bactérias, e assim a coisa não acaba nunca. E não acabou no espaço. Duas coisas aconteceram. Em primeiro lugar, os cientistas perceberam que a produtividade das bactérias, as nossas escravinhas, não é, escravizadas, caiu. Por que caiu a produtividade? Porque, veja, mesmo uma bactéria, que é uma criatura unicelular, que você não enxerga, ela precisa da gravidade. Muitos processos físico-químicos dentro da bactéria pressupõem a gravidade. Sem a gravidade ela não funciona tão bem. A segunda coisa que eles perceberam é que no espaço, como tudo funciona um pouco diferente do ponto de vista ali bacterial, bacteriológico, os vírus começaram a perceber que as bactérias estavam com algumas outras fragilidades que elas nunca tiveram na Terra, começaram a desenvolver novas estratégias. As bactérias sem gravidade tiveram que inventar outras estratégias, ou seja, começou um processo de evolução completamente inédito em circunstâncias que a vida nunca tinha enfrentado. Ou seja, duas questões interessantíssimas: a vida pressupõe a Terra, né? As formas de vida pressupõem um planeta inteiro. E mesmo se você mudar as condições externas, de repente, por alguma razão qualquer, a gravidade diminuiu, a vida continua tentando dar um jeito de sobreviver, usando o quê? O princípio de sempre de Darwin. Eu achei essa história especialmente interessante. E aí, já que eu falei de escravizados aqui, num certo ponto, a Rachel Powell fala para o nosso amigo Sean, como é que é, meu Deus do céu? Como é que é o nome do Sean? Sean Carroll. Fala, Sean, veja que engraçado, né? Várias espécies escravizaram outras. Formigas escravizaram fungos, outras criaturinhas, tal. Humanos já escravizaram humanos. A gente, de alguma maneira, escravizou o cachorro, a gente escravizou o gato, a gente escravizou o trigo. Mas a pergunta é, quem escravizou quem? Né? Porque se eu estou andando aqui em Higienópolis, eu vou ver, sei lá, um cachorro fez cocô, né? O cachorro continua lindo e loiro, não faz nada, e o dono que se agacha com um saquinho para pegar um cocô que está fumegante. Aí você fala, peraí, quem é o dono, quem é escravo aqui? Quem está trazendo comida na boquinha? Né? E a mesma coisa para o trigo. E o Val Harari já disse, né, o trigo domesticou a humanidade, porque a humanidade fica quebrando a coluna dorsal, né, fica pegando câncer de pele para tentar manter o arroz e o trigo saudáveis e felizes. Quem escravizou quem? E a pergunta que ela faz é, será que em algum momento a gente vai perceber que a gente foi escravizado pela inteligência artificial, ou a gente não vai ser capaz? Ou ela vai ter avançado tanto que a gente vai estar achando que a gente está no controle, mas quem realmente está dando as cartas? Eu achei um pensamento bastante provocativo. Isso fica no ar. Eu agradeço a compreensão de vocês, a companhia de vocês, a audiência de vocês, a contribuição material dos super raríssimos, que são 15, se eu não me engano,
que todo mês contribuem como podem para a sobrevivência desse canal não comercial. Agradeço de coração, cuidem-se e até amanhã.